Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a igreja que está aqui reunida, amém? Meu nome é Leandro, sou pastor da Igreja Batista Nacional da Restauração em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje você está aí participando da segunda aula do nosso curso intensivão, sacerdotal e profético em nossa igreja. Tenho certeza que você será muito edificado através dessa palavra, e ela, além de edificar a sua fé, ela vai também te fortalecer, como vai edificar e fortalecer a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Quem crê, diga amém. Amém. Na semana passada nós tivemos falando sobre sacerdócio, e nós aprendemos na semana passada que o primeiro rei e sacerdote que é apresentado na Bíblia e se encontra no livro de Gênesis foi Melquisedeque. Ele era rei e sumo sacerdote. Nós aprendemos também que lá em Hebreus fala que Melquisedeque não tinha genealogia. Melquisedeque, a Bíblia diz genealogia no sentido de dar continuidade à sua descendência e também a respeito dos seus antepassados. Não tem mãe, não tem pai. Ele então apareceu, e ali então nós fazemos aí, vamos dizer assim, uma pré-figuração de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Isso nós chamamos na teologia de teofania. São aparições de Cristo Jesus no Antigo Testamento. E nós sabemos muito bem que Melquisedeque, ele foi um homem, ou melhor, um rei, ou melhor, um Cristo, podemos assim dizer, que ele se apresentou até Abraão, depois que Abraão obteve vitória sobre os 5 reis, e ele chegou até Abraão com a ceia do Senhor. Ele deu a Abraão o pão e o vinho, e o abençoou. Então nós aprendemos que pela primeira vez na Bíblia é mencionada a palavra sacerdote. E nós aprendemos sobre a regra da primeira menção. E isso significa que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando se dá a regra da primeira menção daquela palavra, em muitos outros textos da Bíblia vai estar esclarecendo ou vai estar fazendo uma ligação com a primeira vez que essa palavra apareceu no Antigo Testamento. Assim como nós aprendemos a respeito de Melquisedeque, nós aprendemos a respeito de Jesus, mas nós aprendemos também que a vontade de Deus sempre foi constituir um reino de reis e sacerdotes, porque Jesus, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, a vontade de Deus foi constituir um reino de sacerdotes, pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças que estão ministrando constantemente diante do Senhor. Não é uma oração. Ministrando constantemente diante do Senhor não é um louvor. Ministrando constantemente diante do Senhor uma palavra, não apenas, vamos dizer assim, essas 3 atitudes, mas ele ministra constantemente diante do Senhor através da sua vida. Eu preciso orar? Sim. Eu preciso meditar na palavra de Deus? Sim. Eu preciso, de certa maneira, anunciar as boas novas do Senhor? Sim. Mas há muitos que fazem isso, mas lá dentro de casa é um mau testemunho. Há muitos que fazem isso, mas lá no local de trabalho, lá no local aonde estuda, até mesmo na comunidade aonde essa pessoa reside, ele é um mau testemunho. Isso significa que Deus, ele nos chamou para sermos sacerdotes que irão reconciliar o homem com Deus por intermédio de Cristo Jesus. As pessoas verão Deus, as pessoas verão Jesus através
de nós, através dos nossos atos de bondade, de caridade, de generosidade, de sermos bênção do Senhor. Então nós aprendemos que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não é apenas o pastor Leandro que é um sacerdote, não é apenas a pastora Alana que é uma sacerdotisa, a pastora Joana, o pastor Abraão, todos nós. Eu estou apenas aqui cumprindo a minha função, que é a função pastoral, a função de ser aquele que não apenas ministra palavras sobre os demais sacerdotes, mas é aquele também que pastoreia esses sacerdotes, para que eles venham ser capacitados dia após dia a se tornarem sacerdotes segundo o coração de Deus. Amém? Então nós aprendemos sobre o sacerdócio. Agora nós vamos aprender sobre o profético, porque o nome do nosso curso é Intensivão Sacerdotal e Profético. Então nós vamos aprender sobre profetizar. O que a Bíblia fala a respeito do profeta? O que a Bíblia fala a respeito de profetizar? O que a Bíblia fala a respeito de orar em línguas? O que a Bíblia fala a respeito de interpretar as línguas? E quais são as 4 características de uma profeta e de um profeta segundo o coração de Deus? Então nós vamos aprender no segundo slide, em Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amém? Por 2 vezes a palavra profetiza é encontrada, é mencionada nesse texto. Então nós aprendemos aqui que a vontade de Deus para que os últimos dias, ou melhor, a vontade de Deus para os últimos dias foi derramar o Espírito Santo. Pastor, quando é que começou os últimos dias? Os últimos dias começou a partir do momento que Jesus ressuscitou. Jesus ainda passou 40 dias anunciando o Evangelho para os discípulos e para os outros 120, vamos dizer assim, né? De ser uma maneira mais exata, para os discípulos que eram 11 e para mais 109 pessoas, ou 110, não, é 120, é 109 pessoas. Então Jesus, ele ministrou para esse grupo, e a Bíblia fala que antes de Jesus subir aos céus, ele soprou o Espírito sobre todos, ele compartilhou o Espírito sobre todos. Preste bem atenção comigo, é a mesma coisa, vamos dizer aqui, da pastora Joana preparar um macarrão delicioso que ela prepara. Aí eu vou lá e eu como aquele macarrão. Aí eu falo comigo assim, cara, eu estou com tanta fome que eu vou comer pela segunda vez. Aquele macarrão vai estar com um sabor diferente? Não. Aquele macarrão vai estar com uma textura diferente? Não. Aquele macarrão vai estar com uma aparência diferente? Não. É o mesmo macarrão. Preste bem atenção, o que Jesus ortogou, o que Jesus entregou, é o mesmo Espírito que habita nele e que agia através dele.
a mesma operação de milagre, de maravilhas, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo com que coxos viessem andar, entregando palavra profética de encorajamento, de consolo, de ânimo, palavra de sabedoria e de exortação. Jesus agora estava soprando. Agora vocês vão comer desse macarrão e vocês vão ficar forte, vocês vão ficar cheio e vocês não vão dormir, porque agora vocês vão compartilhar isso com todos. É o mesmo macarrão, é o mesmo Espírito. E nós veremos aqui daqui a pouco que aconteceu a mesma coisa no Antigo Testamento. Então, a vontade de Deus é que todos profetizem. O terceiro slide diz assim, Atos capítulo 19, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Paulo aqui está em Éfeso, presta atenção, é hora de conversar. Paulo aqui está em Éfeso, e ele, depois de anunciar a salvação, depois de anunciar as boas novas, Paulo agora se reúne com um grupo de irmãos em Éfeso. Esses irmãos já eram discípulos, presta atenção, esses irmãos já eram discípulos. Então Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Espera aí, eles eram discípulos, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Por que não tinham o Espírito Santo? O texto vai nos ensinar, porque eles nem sabiam que o Espírito Santo existia. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que o Espírito, ou melhor, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo está perguntando, que batismo foi esse que vocês receberam? Porque se vocês tivessem batizado, era para ter recebido o Espírito Santo. Perguntou Paulo. Eles responderam: o batismo de João. Há uma diferença entre o batismo de Jesus e o batismo de João. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Arrependei-vos, ó raça de víbora! E aquele povo recebia aquela palavra, não ficava com o coração duro, pelo contrário, o coração deles começava a se tornar amolecido pelo Espírito Santo, e a Bíblia fala que uma multidão era batizada. Mas batismo para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quem que entendeu? Então até aqui ainda existia dois batismos: o batismo de arrependimento, porque até então eles não conheciam o batismo no nome de Jesus, e o batismo de Jesus. Presta atenção agora. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Veio sobre eles o que, irmão? O Espírito Santo. Veio sobre eles o que? O Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e profetizar. Calma, que ainda você vai entender o que é falar em línguas e o que é profetizar, amém? Mas aqui você entendeu que tem pessoas que estão na caminhada da fé, que ainda o Espírito Santo não faz morada. Vocês estão entendendo? São pessoas que ainda não
batizaram. Essas pessoas, o Espírito Santo só vai descer sobre elas no dia que elas se batizar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é batizado? Você que está assistindo essa aula, você é batizada? Se você não é, tem que cumprir o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem nele crê e for batizado será salvo. Amém? Pastor, por que eu necessito batizar? Nós vamos aprender também lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, que você não pode ver e nem entrar no reino dos céus, no reino de Deus, se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, se você não nascer de novo. Amém? Então nós já aprendemos aí, quarto slide. Mais uma vez, recapitulando o que nós aprendemos na primeira aula. Uma das regras da hermenêutica é a regra da primeira menção. Em geral, a primeira vez em que algo é mencionado nas Escrituras, traz consigo um significado que é consistente em toda a Bíblia. Presta atenção agora. Pela primeira vez a palavra profeta vai aparecer na Bíblia. 1 Samuel 3, 19 e 20 diz assim: o Senhor estava com Samuel, enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Preste bem atenção. Samuel não era adulto. Samuel aqui era um adolescente, um jovem. Enquanto ele crescia, o Senhor era com fulano, com Beltrano, era com ele. Irmão, não tem essa conversa fiada de dizer assim: meu filho é adolescente e ele só gosta de envolver com o celular, rede social, só gosta de brincar, só gosta daquilo. Se nós, como pais, como mães, ensinar a nossa criança desde a idade desde a idade infantil, vamos assim dizer, a importância dela orar, a importância dela ler a Bíblia, a importância dela adorar o Senhor, a importância dela ver você orando, ver você lendo a Bíblia, vendo você adorando em casa. Quando ela se tornar adolescente, ela vai ser uma adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui, tem um monte de pai aqui que estão na minha frente, mas você ainda tem a oportunidade de ter um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o pastor Leandro fala adolescente cheio do Espírito Santo de Deus, o pastor Leandro não está falando que é um adolescente perfeito, que não vai ter os seus momentos de estresse, que não vai ter os seus momentos de erro, que não vai ter os seus momentos de rebelião, que não vai ter os seus momentos de desobediência. Vai ter, mas na maior parte do tempo ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, para se ter ideia, quando uma pessoa, um pai, ele deseja que o filho dele venha se tornar um rabi, ou ele venha se tornar um outro nome que eu não estou conseguindo lembrar aqui, de um mestre no Islã, ele pega esse filho dele, uma criança, e ele coloca essa criança para estudar com outro rabi, com outro mestre do Islã, e aquela criança começa a estudar o Alcorão. Irmão, em menos de 3 anos, ela decora o Alcorão todinho e recita. Decora e recita. Por quê? Porque a criança ela está sendo ensinada de uma maneira intensa.
ela está sendo ensinada de uma maneira que vai corrigi-la. Não, está errada essa citação, vai citar de novo. Não, não é dessa maneira que você entendeu, é dessa maneira. Agora, por que os filhos da luz? Por que os filhos da luz não inculca, presta atenção aqui, não inculca na cabeça das nossas crianças a palavra de Deus? Irmãos, eles levam muito a sério. E nós que cremos na verdade, levamos na brincadeira. Agora eu quero retirar do seu ombro toda e qualquer condenação que o inimigo já lançou sobre você, dizendo que você permitiu que o seu filho, que a sua filha, que era criança, que era adolescente, se perdesse do caminho do Senhor, porque você não fez a sua parte. Eu quero liberar essa palavra sobre você, que a promessa que Deus fez a Josué vai alcançar a sua casa, vai alcançar a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por mais que o meu filho, a minha filha esteja longe, até mesmo da minha casa física, por mais que eu não venha ter mais convivência com ele, eu declaro, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê, diga amém. Então a Bíblia diz assim: todo Israel, de Dan até Berseba, é como se dissesse assim, do sul ao norte, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Gilberto, não existia outro profeta antes dele, existia somente sacerdote, que descendia da tribo de Levi. Quem era o sacerdote da época? Quem era o sumo sacerdote da época? Eli, seu mestre. Mas não havia profeta. Então, antes de ele se tornar sacerdote, ele primeiro o quê? Se tornou um profeta, ou seja, ele inaugurou a era profética. Para se ter ideia da importância do que é profetizar. Próximo slide diz assim, agora, aquilo que nós aprendemos a respeito do macarrão. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha o que diz aí. O Senhor disse a Moisés, está lá em Números 11, você está acompanhando pelo slide. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você. Presta atenção nessa palavra, sobre você. O Espírito Santo naquela época, no Antigo Testamento, ele não habitava no ser humano. Ele vinha sobre o ser humano a partir do momento que o ser humano, vamos dizer assim, terminava de ser usado por ele, o Espírito Santo se acendia ao céu novamente. Então ele está falando aqui, e tirarei do Espírito que está sobre você, ou seja, eu vou tirar, e porei sobre eles, ou seja, ele vai pegar o Espírito e ele vai multiplicar por 70, em 70 partes, do mesmo macarrão, na mesma porção, na mesma textura, no mesmo sabor. Para que, pastor? Eles serão cheios do Espírito. Para que Deus quer, presta atenção, que a igreja seja cheia do Espírito? Só para orar em línguas? Só para interpretar a língua do outro? Só para
dizer que é o profeta, que é a profeta, só para pregar melhor um do que o outro numa competição, só para se tornar uma pessoa tão capaz, que agora vai abrir uma congregação, que agora vai isso, que vai aquilo. Não! O propósito nunca foi esse. O propósito sempre foi esse que nós vamos aprender aqui. Qual o propósito de ter o Espírito compartilhado? Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Qual é o propósito do Espírito Santo dentro de mim? É me tornar um líder. Primeiro você começa liderando a si mesmo. Depois você começa liderando a sua casa. E depois Deus vai te honrar ao ponto de você liderar a outros. E depois Deus vai te confiar dezenas, centenas, milhares e de milhares. Mas aonde se inicia? Pela busca da plenitude de ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de liderar a si mesmo, ao ponto de liderar os da sua casa. Mas pastor, eu sou filho. Quem disse que você lidera apenas por governo de voz? Você lidera através da sua influência. Você é filho, mas você pode influenciar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, a sua parentela, através do seu bom testemunho. Ali está um jovem, uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos estão nesse momento agora na curtição e na bebedeira, essa pessoa, esse jovem está aí escolhendo fazer a vontade de Deus. Amém? De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Perceba bem, quando o Espírito Santo de Deus chega e Ele começa a nos encher da sua plenitude, começa a haver cooperação entre nós. Não vamos fazer tudo, Próximo slide diz assim: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, o que aconteceu? Eles oraram em línguas? Eles oraram em línguas, irmãos? Profetizaram. Estou perguntando, gente, eles oraram em línguas? O que eles fizeram? Mas depois, nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades. Olha os atrasados aqui. Tinha 68 lá, Poliana. 2 atrasados ficou lá batendo papo, dando desculpa persuasiva, falando assim: não vou nessa reunião não, hoje não, deixa pra ir na quinta-feira que vem. Ei! Quando o Espírito Santo quer nos alcançar, a gente pode estar em casa, amém? Ele nos enche com a sua plenitude. Quando o pastor Leandro está falando de desculpa, eu não estou falando dos irmãos que faltaram, porque eu sei que tem motivo de força maior. Mas tem aqueles irmãos que não vieram, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, neste momento, vai alcançar eles. Espírito Santo, enche eles agora da tua paz, da tua alegria. Enche eles agora, Espírito Santo, do teu amor superabundante. Enche eles do teu propósito, porque eles chegarão longe. Eles irão alcançar
alcançar vidas através de ti. Quem crê, diga amém. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito Santo veio sobre eles e profetizaram aonde? No acampamento. Meu Deus, é profecia na tenda, agora profecia no acampamento. Quantas mil pessoas havia no acampamento, pastor Leandro? Se você ler os versículos anteriores desse capítulo, você vai aprender que só no acampamento havia 600 mil homens. Agora pensa comigo, Cristina, 600 mil homens. Coloca mais 600 mil mulheres. E coloca no mínimo mais 2 crianças. Já passou de 2 milhões. Passou ou não passou? Já deu 2 milhões e 400 mil pessoas. Agora você imagina, o povo está lá profetizando dentro da tenda e está outro lá profetizando no meio de 2 milhões e 400 pessoas. É claro que as duas não ouviram a profecia, mas Deus, presta atenção, igreja, Deus ele está dizendo aqui, ó, eu quero alcançar a todos, não é apenas aqueles que estão aqui, é aqueles que estão lá fora. Aleluia! Quem crê, diga amém. Amém. Mas olha o que aconteceu. Próximo slide diz assim: Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os do quê? De profetizar. Deixa eles profetizar, não. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Ou seja, você está com ciúme porque eles estão profetizando no sentido assim, é nesse sentido aqui. Eu não tenho medo de perder nada. Pelo contrário, o verdadeiro líder, ele não tem medo de perder as pessoas. Ele tem prazer em compartilhar as pessoas, porque ele sabe que é através do compartilhar do pão que vem a multiplicação. Ei, nós não temos que ter medo de perder, porque nós só temos tudo a ganhar. Quem crê, diga amém. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Qual era a vontade de Moisés? Que 2 milhões e 400 pessoas fossem profetas. E que 2 milhões e 400 pessoas tivessem o Espírito sobre eles. Diga comigo, todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Vamos lá, pastor Leandro. Qual é a origem da palavra profetizar no idioma grego? Lembra que o Novo Testamento ele não foi escrito primeiramente em hebraico. O Antigo Testamento primeiramente em hebraico, mas o Novo Testamento primeiramente no grego, depois o hebraico. A palavra no grego é essa que aparece no slide aí. Como que se pronuncia ela? Profeteou. Significado, falar sob. O que é sob? Debaixo de uma inspiração. É o ato de receber e transmitir mensagens divinas, revelações e orientações da parte de quem? De Deus. Lucas 1:67 diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Quando Zacarias, presta atenção, quando Zacarias soube que a esposa dele estava grávida, e estava grávida de um menino, a Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Quem que está entendendo o que Deus está falando? Que toda pessoa cheia do Espírito Santo profetiza.
Talvez você está falando assim, mas pastor, será que profetizar é orar em línguas, interpretar, rodar no manto? Calma, você vai aprender o que é profetizar. Depois de orar em Atos, aqui já está a igreja agora, já não é mais período de Jesus, não é mais o período dos juízes, dos profetas, dos reis, agora aqui é Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Aqui o Espírito Santo já tinha sido distribuído a todos. Agora a igreja cresceu e agora a igreja está orando. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Presta atenção, o Espírito Santo não veio sobre eles, já estava neles, mas precisava agora que eles se enchessem do Espírito Santo. Como que eu encho do Espírito Santo? O que está falando aqui? A primeira palavra para ser cheio do Espírito Santo. Oraram. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não quero orar. Ai, pastor, é cansativo orar 5 minutos, 10 minutos. Não é cansativo assistir seriado, não é cansativo ficar mexendo no TikTok, não é cansativo um monte de coisa, mas orar é cansativo. É aquilo que eu ensinei. Por que é cansativo? Porque a sua carne não quer. Por isso que Paulo fala assim: fazei morrer o velho homem que opera em vossos membros. O que está dizendo? Fazei morrer a carne que opera em vocês. Ou seja, você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar. Eu preciso começar a orar 10 minutos por dia. Passou 2 semanas, eu vou aumentar para 15 minutos. E fica, irmão, 2 meses e 15 minutos. Mas é 15 minutos orando, intercedendo. Eu vou começar a ler a Bíblia 5 minutos por dia. 10 com mais 5 já é 15. Terminei de ler a Bíblia, terminei de orar. Eu vou adorar a Deus com mais 2 louvores. Praticamente já dá 8 minutos aí, mais 10 minutos só de louvor. Ou seja, a gente só não faz porque a gente continua dando desculpa. Aí não se posiciona. Não vai ser cheio do Espírito Santo nunca. Vai ter o Espírito Santo, mas não vai ter a plenitude. É verdade. Quem aqui quer ter a plenitude? Amém. Então, meu irmão, você tem que pagar o preço para encher o tanque. Você tem que pagar o preço para encher o tanque. Fala, Deus. Próximo slide diz assim: profetizar é interpretar a língua estranha? Vamos lá, presta atenção. Paulo está falando para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 a 5 diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que profetizem. Presta atenção. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. A igreja é composta de cadeira apenas. A igreja é prédio. Diga comigo, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então, quando você profetiza, você está edificando quem? Vidas. Você está declarando palavra de Deus para vidas. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora presta atenção, inverte o processo. Qual é o processo? O processo é: a língua só se torna maior do que a profecia quando há
a interpretação. Como que se dá isso, pastor Leandro? Não adianta você orar em línguas alto, de uma maneira que toda a igreja vai ouvir. Toda a igreja está ouvindo você orar em línguas. Se você não interpretar, ou se ninguém da igreja interpretar, ninguém entendeu nada. Entendeu? Ninguém entendeu nada. Edificou somente quem? A si próprio. Pastor Leandro não está dizendo assim, a partir de hoje é proibido orar em línguas em voz alta. Eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso. Porque, irmão, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ela ora em línguas em voz alta, testifica na igreja, através do bom testemunho que ela dá, que aquilo ali é de Deus, não é de homem. Sim ou não? Presta atenção, agora ele volta lá no primeiro versículo do capítulo 14. Como que eu, na verdade, vou profetizar, vou orar em línguas? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, é necessário que cada um de nós venhamos buscar os dons espirituais. Ele está falando um imperativo. Busque, igreja, os dons espirituais. Não é cultuar apenas, não. Não é apenas servir o ministério infantil de louvor, não. Busque os dons espirituais, igreja. Principalmente o dom da profecia. Ele não está falando aqui, ó, principalmente a função do profeta. Não, não tem nada relacionado à função do profeta. É o dom da profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Por isso que quando você está orando em língua, você não está orando por irmão. Você está orando a quem? A Deus. E é o Espírito Santo de Deus que interpreta essa língua a Deus. Mas olha o que ele está dizendo, continua. De fato ninguém o entende. Em mistério, ou melhor, em espírito fala mistério. Mas quem profetiza? Olha agora o propósito de profetizar. Quem profetiza edifica, encoraja e consola. Quando eu estou profetizando, eu estou edificando, eu estou encorajando e eu estou consolando. O apóstolo Paulo fala em outro versículo, não estou conseguindo lembrar aqui, eu nem coloquei porque eu esqueci. Diz assim, que a palavra de Deus, ela edifica, consola e exorta. Então o que é o ato de profetizar, pastor Leandro? É o ato de pregar, igreja. Você não está entendendo? Paulo está dizendo assim, que vocês busquem o dom da pregação. Pregação, irmã, é um dom. Pregação é um presente de Deus que nós temos que buscar. Não cai do céu. Você vai entender daqui a pouco já que é a diferença entre você profetizar, orar em línguas e interpretar aquilo que orou. Diga comigo, eu preciso profetizar na minha casa. Meu irmão, você tem que profetizar na sua casa, nem que seja para as paredes. Você tem que profetizar na sua casa, nem que seja para as paredes. Você tem que declarar profeticamente as palavras, as promessas de Deus no seu trabalho, nem que as pessoas venham se fazer de surda, mas você está declarando.
que o pastor Leandro está dizendo aqui? Não é para você chegar lá e dar uma de doido, não. Não é para você chegar lá e incomodar as pessoas, não. Toda oportunidade que você tiver, profetiza, prega, encoraja, consola, edifica, profetiza, ó filho do homem. Se esse vale de ossos secos não se transformará em um grande exército vivo do Senhor, quem crê diga amém. Amém. O dom de interpretação. Nós estamos falando sobre profetas. Paulo então diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, existe só ministério pastoral, existe só ministério apostólico, existe só ministério de mestre, existe só ministério de evangelista, existe só ministério de profeta. Não, há vários ministérios. Quantos são? Diga comigo, 5. Há vários dons, e tudo o Senhor governa, opera e age através deles. Quem crê, diga amém. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O que é manifestação? O agir, irmão. Se o Espírito Santo não está agindo através de você, é porque você não está buscando ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai te obrigar. O Espírito Santo não vai te empurrar. O Espírito Santo, ele é o cavalheiro. O Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te orientar. Eu já quero falar uma palavra para você que está ouvindo, está assistindo. Para de dizer: o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém, quem incomoda é o diabo. O Espírito Santo nos convence. Isso aí é um vício de linguagem. Sabia que isso é um vício de linguagem? E é um vício de linguagem que a gente adquire como ouvir nos outros. O Espírito Santo está me incomodando. Está doido? O Espírito Santo não incomoda, não. O Espírito Santo nos convence. Amém? Amém? Vamos continuar. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia. Olha o tanto de dom que tem aqui. Mas Paulo falou que é para a gente buscar. Entre eles, qual é o principal? É o de operar milagre? O que fala lá no outro texto, irmão? Fala que para a gente procurar qual o dom mais importante. Diga comigo, de profecia. É de pregar. É de falar: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, me dá revelação, Senhor, faça com que eu venha ser um pregador, uma pregadora ungida na Tua presença. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou anunciar as boas novas. A minha amiga vir contar um problema, eu já conto a solução através da palavra, porque eu medito na palavra, eu vou orar por ela, eu vou anunciar a salvação, ela vai se converter. É um dom. É um dom. E nós temos que pedir ao Senhor: eu quero o dom de profetizar, Senhor. Há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas. Está vendo aqui, ó? Orar em línguas é o dom. E ainda há outra interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito Santo. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém. Amém? Ou seja, Ele está aqui dizendo que Ele não vai dar? Não.
Ele está aqui dizendo que não vai dar. Ele está aqui dizendo que vai dar a todos. Porém, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar. Eu tenho que pedir. Eu tenho que dizer para o Senhor. Aí muitas vezes a gente está focado só naqueles que são, de certa maneira, os principais. Oh Senhor, me faça uma pessoa ungida, abençoada. Eu quero orar e as pessoas ser curadas. Eu quero orar e as pessoas ser libertas. Eu quero orar, Senhor, e até mesmo um paralítico andar. Eu quero, Senhor, fazer a Tua obra. Eu quero isso. A gente esquece que a gente tem que pedir ao Senhor: Deus, faz de mim um homem e uma mulher segundo o Teu coração. Deus, faz de mim um homem e uma mulher cheio do Teu Espírito Santo. Deus, faz de mim uma pessoa que anuncia as boas novas de salvação. Quem aqui entendeu e compreendeu? Então o que nós aprendemos? Já estamos finalizando, e é de verdade. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que todos podem profetizar. Nós aprendemos que há uma diferença entre orar em línguas, há uma diferença entre interpretar línguas e há uma diferença entre profetizar. Irmão, interpretação de língua é diferente de você traduzir a língua. Por exemplo, se você vai lá na ONU e você é escalado como intérprete, você não está lá para você traduzir o que o camarada está falando, você está lá para interpretar aquilo que ele está dizendo. E você só consegue interpretar se você entender o contexto que aquele camarada vive e o contexto que aquelas pessoas também estão vivendo. Ou seja, as pessoas que estão ouvindo, elas têm que saber o que você realmente está passando. Você é o intérprete, você não é o tradutor. Há uma diferença entre ser tradutor e intérprete. O tradutor, ele vai traduzir literalmente aquilo que foi falado em outro idioma. O intérprete, ele vai traduzir, ou melhor, vai interpretar aquilo que a pessoa precisa ouvir da parte de Deus. Então você tem que pedir o quê? Você que ora em línguas, você tem que pedir para o Senhor: Deus, me dê o dom de interpretar. Você sabia que muitos oram em línguas, mas não sabem interpretá-las? Essas pessoas, elas estão de certa maneira, vamos dizer assim, ineficientes espiritualmente? Não. Acontece que elas não receberam o dom. Mas pastor, e se passar a vida toda sem receber? Não tem problema, porque aqui está dizendo assim: olha, o Espírito Santo dá conforme Ele. Todo mundo vai ser pregador? Não. Mas todo mundo tem que pregar. Todo mundo vai ser pastor? Mas todo mundo tem que trabalhar e servir. Todo mundo vai ser, vamos dizer assim, né, apóstolo? Mas todo mundo tem que ajudar em missões. Tem que ajudar em missões. Ajudar em missões o apóstolo, meu irmão, moderno hoje, não é aquele que tem um título de apóstolo. O apóstolo moderno hoje praticamente é um missionário que sempre está fundando uma igreja, sempre está indo de cidade em cidade, de estado em estado, de país a país, fundando a igreja do Senhor. Esse é o apóstolo de hoje. Não é essa bancada que tem aí, praticamente dizendo que é apóstolo, mas não quer literalmente se sacrificar em prol das ovelhas. Vocês estão entendendo? Então, pastor, rapidamente, vamos embora. O senhor tem 7 minutos para encerrar. E eu encerrarei em 7 minutos. Eu já aprendi, pastor, que eu preciso profetizar, que eu preciso buscar do Senhor, orar ao Senhor. Então eu quero falar aqui somente 3 características de um profeta, só 3. O que é característica? Característica é aquilo que revela quem é. Você sabe qual é a característica do sabão em pó Omo? Você sabe qual é a característica?
Ele é uma característica esponjosa? Não. Ele é uma característica, vamos dizer assim, eu ia falar líquido, né? Mas já existe líquido, já sabão Omo, líquido. Então você sabe como que é o sabão Omo. Você vê pela característica, está visível. Então característica é aquilo que está visível, é aquilo que define quem é. Primeira característica de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus que profetiza, que prega, que as pessoas se convertem, que as pessoas entregam a vida, que as pessoas gostam de estar ao lado dela. Primeira característica, nós vamos voltar lá no início. Sabe qual é a primeira característica? Cheio do Espírito Santo. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem a paz do Senhor que excede todo entendimento. Cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem a alegria de Cristo no seu semblante. Cheio do Espírito Santo é uma pessoa de bom caráter. Cheia do Espírito Santo é uma pessoa que bendiz as outras pessoas e não maldiz as outras pessoas. Cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é generosa, que é caridosa. Eu poderia falar atitudes de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas agora eu quero falar um empecilho, só um, que pode nos impedir de ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo: não perdoar. Se você não perdoa, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar habitando em você, mas você nunca vai chegar na plenitude. Por quê? Porque se você não perdoa, já está ocupando áreas periféricas da sua vida com rancor e com amargura. Quando se fala cheio, quer dizer que quer ocupar todo o espaço. Então, nas áreas periféricas da nossa vida, tem rancor, tem raiva, tem amargura, impede que você seja cheio do Espírito Santo. Então Deus está falando para você, Deus está falando para você que está assistindo, é tempo de você perdoar. E todo aquele que perdoa é perdoado por Deus. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Mas eu quero dizer algo também. A Bíblia diz assim: Deus existe o soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma pessoa que não pede perdão, o que ela é? Soberba, orgulhosa. Para de justificar. Vai lá, pede perdão. Vai lá, se humilha. Vai lá, frutifica o fruto da humildade. Ser cheio do Espírito Santo é frutificar os frutos dele. Vai lá pedir perdão. Ai, pastor, mas eu cheguei lá, vão me humilhar, vão falar disso, vão acabar comigo. Não tem problema, mas você está fazendo aquilo que a Bíblia diz. Não apenas perdoar, mas peça perdão. Segunda característica: seja uma pessoa zelosa. O profeta Elias disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança. Elias está lá dentro da caverna e Deus veio falar com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele começa a contar para Deus, e ele diz para Deus: eu tenho sido zeloso. Um dos significados de zeloso é dedicado. Tenho honrado o Senhor com a minha vida. Por que eu sou dedicado? Porque eu sou uma pessoa que honra a Deus. Porque
eu tenho uma aliança com ele. Enquanto os filhos de Israel quebraram a aliança, eu estou aqui aliançado contigo. Aleluia. Diga comigo, eu serei uma pessoa zelosa. Terceira característica, seja uma pessoa intensa. Eu falo terceira porque eu falei que a primeira é cheia do Espírito Santo, amém? Então a terceira é, seja uma pessoa intensa. Intensidade, pressão, propulsão. Elias era um homem, ou melhor, Elias era humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Ele orou de que maneira, irmão? Diga comigo, de uma maneira intensa. Ele não fez uma oração assim: Senhor, se for da tua vontade, Pai, não vai chover durante 3 anos. Em nome de Jesus, amém. Estou indo para casa. Se for chover, será da vontade de Deus. Foi assim que ele orou? Não. Porque Elias orou de uma maneira intensa e Deus ouviu. Sabe por quê? Porque ele agia debaixo da profecia. Lembra o que é profecia? Profecia é o ato de falar inspirado por Deus, é receber revelações divinas. Eu ouvi um testemunho do meu professor, e o meu professor se chama ainda Gustavo Bessa. Ele é esposo da Ana Paula Valadão, ele foi meu professor de teologia. E ele conta no testemunho que quando ele pregava na Praça 7, e aquelas pessoas que estavam ali na Praça 7 são milhares de pessoas que passam na Praça 7, milhares, e tem muitos moradores de rua na Praça 7. Aí o meu professor disse que ele estava lá junto com um grupo de irmãos da igreja pregando, mas não era fazendo barulho, era pregando no pessoal. Aí tinha um jovem da igreja cheio do Espírito Santo, que ele olhou para um andarilho jovem e vinha na mente dele a palavra biscoito. 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 Aí ele, Senhor, mas não estou entendendo nada. Biscoito. Vai lá e fala para ele, biscoito. Fala da minha parte, biscoito. Aí ele, não, Senhor, peraí, vou chegar lá, vou falar assim, assim diz o Senhor, receba biscoito. Eu estou ficando doido. Aí o Espírito Santo falou assim para ele assim, fala. Aí ele chegou lá e falou para o jovem, mendigo, andarilho, o Senhor manda te dizer biscoito. Na hora aquele jovem começou a chorar copiosamente, e o irmão, o jovenzinho, não estava entendendo nada. Aí ele disse assim, irmão, há 3 anos atrás eu saí da minha casa, porque meu pai me pegou comendo biscoito, e meu pai me deu uma surra tão grande, que um dia eu falei para ele, pai, eu estou indo embora, e coma todos os biscoitos que você quiser comer dessa casa. E ele falou assim, hoje Deus falou comigo para mim voltar para a casa do meu pai. Aleluia. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está profetizando, o Espírito Santo começa a revelar a você aquilo que é loucura para a mente humana. Eu não estou dizendo que você vai sair aqui dentro da igreja, vai sair lá fora e vai ficar buscando, Deus fala comigo, eu tenho que entregar algo para essa pessoa, tenho que entregar algo para essa pessoa. Não é assim não, irmão.
É você ter uma convicção plena que aquela palavra que você recebeu, e você só recebe uma palavra para alguém porque você se importa com esse alguém, porque ele recebeu a palavra biscoito, porque ele olhou para aquele andarilho, para aquele mendigo que estava lá prostrado, ele se importou em pregar, em profetizar a palavra de Deus, anunciar a salvação, e veio o que? Biscoito. Deus está falando para você que não vai demorar, e vai ser em breve, diga amém, que Ele vai começar a colocar no seu coração impressões espirituais, revelações que vão trazer cura, que vão trazer libertação, que vão trazer salvação na vida das pessoas. Receba o que Deus tem para você. E para encerrar, ir embora, graças a Deus. E para você que está assistindo, para terminar, quarta característica: seja uma pessoa guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu pergunto para você, ele ficou no mesmo lugar? Ele ficou no mesmo lugar? Não. A Bíblia fala que ele levantou e foi embora. Por quê? Porque ele era uma pessoa guiada, direcionada por Deus. O que Deus está falando para mim e para você? Eu quero guiar você todos os dias. Eu quero dirigir a sua vida todos os dias. Irmão, quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que nós vamos ser perfeitos o dia todo, que não vai ter dia na semana, que é o dia que você está com a casaca, que você está estressado, que você está irado. Não, eu estou dizendo que o Espírito Santo vai guiar, vai te direcionar, vai te orientar na medida que você se rende a Ele. Aleluia. Amém? Amém. Se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Não esqueça, o Senhor chamou você para ser sacerdote. O Senhor chamou você para profetizar. O Senhor não te chamou para ser apenas um profeta que tem um título. O título no sentido de eu oro em línguas, eu profetizo e as pessoas ficam, revelou a minha vida, revelou o meu futuro e aconteceu. Não, Deus, Ele quer que você seja realmente um profeta que anuncia a salvação do Senhor, um profeta que é direcionado por Deus para levar encorajamento, edificação e consolação. Não é apenas para a tenda aonde os 70 se reuniram com Moisés, mas é para o acampamento, aonde o povo, aonde o gentil, aonde as almas estão. Deus nos chamou para sermos sacerdotes e profetas do Altíssimo. E como eu falei semana passada, o que Deus está fazendo em nós, através de nós, em você, através de você, ninguém vai deter. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família. Antes de você encerrar esse vídeo, coloque a mão sobre o teu coração. Nós como igreja também estaremos fazendo isso e vamos encerrar orando em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua igreja que aqui está. Obrigado, Pai, porque a tua igreja está
com sede, com fome da Tua palavra. Obrigado porque eles entenderam, ó Pai, a revelação que o Senhor tem passado a mim como pastor, para que nós, ó Pai, venhamos vivenciar uma transição saudável, abençoada pelo Senhor. Eu vejo aqui, ó Pai, dezenas e dezenas de líderes, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que já estão se levantando para anunciar as boas novas do Senhor nesses últimos dias. Eu creio que essa pessoa que está assistindo também já está sendo mais ainda tocada pelo Teu Espírito Santo. Reveste ela, Senhor, de autoridade, de poder que vem do alto. Enche, Senhor, esta sala, enche, Senhor, este quarto, este ambiente com a Tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra que o Senhor me entregou, ó Deus, tem se cumprido neste lugar. Nós veremos, ó Pai, vidas se rendendo a Ti. Nós veremos, ó Pai, sacerdotes, sacerdotisas sendo levantadas neste lugar, ó Pai, para encorajar, para consolar e para edificar a igreja da última hora. Por isso, ó Pai, eu oro, leva os meus irmãos debaixo da Tua bênção, dê a eles, ó Pai, uma noite de sono em paz. Repreenda todo espírito de terror noturno, repreenda todo espírito, ó Pai, que vem para atrapalhar o sono, mas que eles venham acordar amanhã com as suas energias renovadas, e que nós, ó Pai, na próxima semana estejamos todos aqui para o louvor da glória do Teu santo nome. Quem crê, diga amém. E não se esqueça, não tenha medo, tenha fé. Deus abençoe você, Deus abençoe a família de todos vocês, amém? Pode encerrar, meu irmão, Deus abençoe.